Oi, vocês já perceberam que muitas vezes quando a gente está usando as redes sociais, a gente se sente triste, mais desanimado, mais estressado, com uma certa exaustão mental. E mesmo assim, a gente não consegue parar esse comportamento de ficar ali rolando feed, por exemplo? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre o assunto que foi o meu TCC, que foi sobre essa relação entre os hábitos de consumo nas redes sociais com a nossa saúde mental. Então eu quero aprofundar aí algumas temáticas que às vezes parecem óbvias, mas não são tanto assim e que eu acho que tira um pouco dessa culpa que muitas vezes parece individual, né? Como se só a gente fosse fisgada pelos algoritmos e as outras pessoas não sofressem tanto quanto a gente, mas que acaba acometendo todo mundo. Então eu acho que como é uma realidade que a gente não tem como parar, né? As redes sociais só vão crescer provavelmente, a gente tem que cada vez mais entender melhor sobre elas para conseguir lidar melhor com isso. Inclusive, quando eu escolhi esse tema para o meu TCC, já foi pensando no meu futuro profissional como psicóloga. Eu sabia que eu ia precisar aparecer por aqui e que era melhor eu estar preparada para saber lidar com essas questões. Porque mesmo sabendo é difícil, então imagina se a gente não sabe os mecanismos por trás disso. O meu TCC foi dividido em 4 áreas principais. Uma delas eu analisei mais profundamente os vícios comportamentais. Então, os vícios que têm todos os sintomas de um vício em substâncias, como se fosse como tolerância, abstinência, mas que não tem aí a questão da substância em si. No meu TCC, esse tema foi dividido em 4 partes principais, em que uma foi a relacionada aos vícios comportamentais, outra relacionada à comparação social nas redes sociais, outra relacionada aos fatores de personalidade conforme o Big Five e a relação entre esses fatores de personalidade e o hábito de consumo nas redes sociais. Por último, eu analisei os impactos cognitivos do uso das redes sociais de forma excessiva aos usuários. Eu vou começar então por essa parte dos impactos cognitivos, porque eu acredito que muitas pessoas não têm a noção de que as redes sociais causam esse tipo de sintoma. Que sintomas eu tô falando? Sintomas prejudiciais às nossas funções executivas. Quais são as nossas funções executivas? São as nossas funções do cérebro como memória, atenção, concentração, foco, controle inibitório, né, controle de impulsos, de não ser uma pessoa tão impulsiva. Então, o que acontece? Com o excesso de estímulos nas redes sociais e tudo mais, o nosso cérebro ele fica com uma dificuldade maior de manter o foco por muito tempo. Isso já é uma questão difícil. Mesmo antes das redes sociais, já é difícil para o ser humano manter o foco em uma atividade por muito tempo. E as redes sociais, elas pioraram muito essa nossa capacidade de manter o foco, principalmente em tarefas que são muito custosas para o nosso cérebro, ou seja, que demandam muito esforço e que tem pouca recompensa. E comparado mesmo com os prazeres imediatos das redes sociais, com os likes instantâneos e tudo mais, tudo da vida real se torna um tédio. Então, assim, cada vez mais difícil a gente conseguir focar em algo sem ficar ali com o celular perto, dando uma checadinha, ou então focar em algo que exige muita concentração, escrever um projeto e tudo mais. Eu acho bem importante falar sobre isso porque, assim, muito se fala hoje em dia sobre o aumento do diagnóstico de TDAH, que é um diagnóstico que existe, muitas pessoas sofrem com ele, inclusive até é complicado essa banalização do diagnóstico, porque de fato tem pessoas que têm um cérebro diferente nesse sentido, tem uma dificuldade de atenção maior, então são bem prejudicadas no âmbito acadêmico, enfim, em várias atividades cotidianas. Mas, por outro lado, os sintomas, por exemplo, de alguém que tem um vício comportamental em redes sociais é um pouco parecido com os sintomas de TDAH, no sentido de não conseguir manter a atenção. Então, eu acho legal a gente saber isso pra gente também conseguir se auto-monitorar e perceber semanas às vezes que o nosso foco tá menor. Será que foi semanas que a gente ficou ali rolando o feed mais vezes, por exemplo? Além dessa questão de que a gente tem mais dificuldade de manter a nossa atenção, ainda tem a questão que nas redes sociais a nossa atenção ela é direcionada naquilo que tem mais engajamento pelos algoritmos. Inclusive, esses algoritmos são personalizados de acordo com o perfil da personalidade de cada usuário. Então, cada vez mais, o que vai aparecer para ti vai ser mais sedutor.
E como eu disse que o vício comportamental, ele apresenta característica também como de outros vícios, a questão, por exemplo, da tolerância, de ter que aumentar a dose para sentir o mesmo bem-estar que tu sentia antes. Então tu vai ficar 1 hora na rede social, daqui a pouco essa 1 hora não é mais o suficiente, tu precisa ficar 2. E assim vai indo. Então tu vai usar a rede social só para ficar, digamos, num estado emocional normal. Chega um momento em que se tu não olhar ali o que tá acontecendo, tu vai se sentir mal e tu vai precisar checar as redes sociais por determinado tempo para se sentir, no mínimo, num estado basal ali, sem ansiedade, sem aquele fear of missing out, né, de estar perdendo alguma coisa importante, por exemplo. Para realizar meu TCC, eu li muitos livros, né, sobre essa temática, e eu gostaria então de falar algumas coisas que eu aprendi a partir dessas leituras. Esse livro, por exemplo, é um livro que eu indico bastante, apesar de que, assim, tem que ler com um certo filtro para também não ficar noiando demais, né, com essa questão. E esse livro fala muito sobre, hoje em dia, essa relação entre os algoritmos e os usuários ser uma relação mútua. Então, eu educo o meu algoritmo e o meu algoritmo me educa. Então é complicado porque essa relação ela vai se tornando, de certa forma, pra gente, se a gente não conseguir, né, ter o nosso controle inibitório ali para saber, não, aqui é meu limite, se torna como se fosse um relacionamento abusivo, que assim, me faz mal, mas eu quero. Além disso também, tem um outro livro muito bom, que é esse aqui, Por que você é viciado em tecnologia e como lidar com ela, que fala também sobre essa questão do vício comportamental e principalmente um fato que tem nas redes sociais de vício, que é muito sedutor para o ser humano, que é o reforço intermitente. O reforço intermitente é aquele reforço que, ora, tu tem uma recompensa positiva, ora é uma coisa ruim que acontece contigo. E se a gente fosse pensar intuitivamente, por que uma pessoa ia querer isso, né? Que se assemelha, inclusive, com um relacionamento abusivo. Tipo, 1 hora eu tenho carinho, daqui a pouco eu tenho um tapa na cara, vamos supor, né? Porque é igual, funciona, por exemplo, nos joguinhos, né? Que 1 hora tu ganha, 1 hora tu perde. Então, isso é mais viciante ainda para o usuário, porque tu vai ficar querendo sempre saber quando vai ser a próxima hora que tu vai ganhar. Digamos que tu sempre ganhasse. Isso não teria tanta graça, não teria um potencial viciante tão grande quanto aquilo que tu faz e o resultado é aleatório, digamos assim. 1 hora tu ganha, 1 hora tu perde. Então, por exemplo, eu publiquei um vídeo aqui nas redes sociais. Fez sucesso, beleza, né? Meu reforço positivo de continuar publicando vídeo é acionado, fico muito feliz, tenho ali a validação social. Aí depois eu posto um vídeo que não deu certo. Vou ficar triste, mas eu vou querer postar de novo para ver se o próximo vai dar certo. Então, assim, fica ali uma busca incessante por esse prazer que tu teve um dia. Seguindo também essa lógica da validação social, que é uma questão também que torna a rede social tão sedutora, os autores que eu li, eles falam muito sobre como a nossa autoestima atualmente, ela é baseada como se fosse num sociômetro das redes sociais. E o ser humano sempre precisou da validação dos outros para se sentir bem, isso é normal. Mas o perigoso é que as redes sociais, elas têm uma quantificação muito rápida, né? Então, assim, é imediato, basicamente, o teu resultado ali, tu sabe se aquilo foi um sucesso ou não. E também num tamanho, numa escala muito maior, por exemplo, do que a vida real. Então, isso mexe muito com a nossa autoestima, com a nossa percepção de valor próprio. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente, para não basear nossa autoestima somente com base nas redes sociais, né? E também não interpretar os resultados das redes sociais como resultados pessoais. Então, assim, o meu conteúdo dessa vez não foi bom, beleza. Não quer dizer que eu não sou uma profissional boa, por exemplo. É difícil fazer isso porque muitas vezes a gente interpreta aquele resultado como sucesso, como fracasso, de forma bem assim categórica. Outra questão que eu acho bem importante ressaltar, que assim como outros problemas de saúde mental são multifatoriais, o impacto também que o uso excessivo de redes sociais vai ter em cada pessoa depende de outros fatores. Então depende se a pessoa tem uma predisposição maior, por exemplo, a ter depressão, para ela se sentir triste com as comparações na rede social, questão de ansiedade também, o histórico dela prévio de vida também conta, né? Então até tem pessoas, por exemplo, que acreditam que a rede social causa problemas psicológicos.
E a maioria dos autores acredita numa correlação entre essas duas questões. Inclusive, tem um outro livro que eu não li para o meu TCC, mas que eu estou lendo agora, que é sobre a geração ansiosa, que fala como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Então, esse autor, ele acredita que a rede social, ela é realmente um fator causal. Mas isso ainda é uma polêmica. E eu acho que, de qualquer forma, nem precisa tirar uma conclusão sobre isso. Só estar correlacionado fortemente, eu acho que já é uma bandeira vermelha para a gente pensar a fundo sobre isso. A gente tomar muito cuidado e perceber se esse hábito de consumo nas redes sociais está nos fazendo bem ou não. Nesse mesmo sentido, no meu TCC eu também pesquisei sobre diferentes fatores de personalidade relacionados ao uso das redes sociais. Então isso também influencia. Pessoas, por exemplo, que usam a rede social como uma forma de compensar a falta de relacionamentos na vida real, isso é bem pior. Agora, pessoas que usam a rede social para fortalecer os relacionamentos que elas já têm na vida real, não é tão problemático. Pessoas também que usam, por exemplo, o Instagram para fazer, de certa forma, uma autodocumentação da vida delas, para usar como se fosse um registro, assim, né, das memórias preferidas, não é tão problemático. Então, assim, tem várias variáveis que fazem toda a diferença para a gente analisar os malefícios para cada indivíduo. Apesar de que esses impactos, então, eles são personalizados, né, de acordo com cada pessoa e o seu contexto também de vida, mesmo assim, de maneira geral, as redes sociais afetam diretamente o nosso estado de humor, as nossas emoções. E muitas vezes se torna mais difícil esse manejo das nossas emoções e do nosso estresse por uma certa exaustão mental de informações. Tem outros 2 livros que eu li também para fazer meu TCC que falam muito sobre isso, que é esse, A Dieta da Informação, que fala sobre como se a gente estivesse vivendo um momento de obesidade de informação. Assim, é muito difícil a gente conseguir filtrar as informações que a gente quer receber ou não, aquilo que faz sentido com a nossa vida, porque é como se a gente fosse literalmente bombardeado com informações de todos os tipos a toda hora. Então isso também para o nosso cérebro causa uma sobrecarga. A gente tem como se fosse ali uma bateria do dia para utilizar e que depois, se tu fica ali o dia inteiro nas redes sociais, tu não vai conseguir se dedicar no final do dia, por exemplo, em uma atividade que também precisa ali do teu esforço cognitivo. Outro livro também nesse mesmo sentido é esse daqui, Infocracia, em que o autor acredita que a gente não está mais vivendo uma democracia, e sim uma infocracia, porque hoje em dia o que é poder não é mais o que era antigamente, né? E sim essa questão das informações, dos dados das pessoas. Então, nós mesmo acabamos nos expondo demais. Então, não precisa mais que, como antigamente, as pessoas que quisessem manter o poder ficassem vigiando as outras pessoas, porque as pessoas em si já estão ali com a vida aberta. Pensando em saúde mental, a gente tem que ter muito cuidado também com isso, sobre essa exposição, sobre o limite ali entre o público e o privado, do que faz sentido a gente compartilhar nas redes sociais, priorizando a nossa saúde mental. Para finalizar e pensar em possíveis soluções, que até agora eu só trouxe coisas ruins, eu acredito que a gente tem que pensar que, assim como outros vícios e outros hábitos que a gente tem, é um ciclo vicioso, uma coisa retroalimenta a outra. Então, por exemplo, eu tô ali passando o feed descontroladamente, isso faz eu me sentir mal, e para eu me anestesiar dessa emoção de me sentir mal, dessa culpa, eu vou lá e olho mais ainda. Então, assim, em algum momento a gente precisa quebrar esse ciclo, né? No começo, a gente vai precisar criar como se fosse uma maior tolerância ao mal-estar, em se sentir mal. Porque também tem outra questão que se une a essa questão das redes sociais hoje até como uma anestesia das nossas emoções, que é a questão também de que a nossa sociedade atual tem dificuldade de lidar com emoções negativas, né? Então a gente precisa também conseguir conviver melhor com medos, frustrações, para a gente conseguir lidar melhor com as redes sociais, para que a gente não use a rede social como um escape da vida real, né? E também para que a gente não use um tempo nas redes sociais que a gente precisaria estar usando com outras prioridades da nossa vida real. Hoje em dia é muito difícil fazer essa distinção de vida real, porque querendo ou não, a rede social já está tão presente na nossa vida que é como se fosse uma extensão da vida real. Esse livro que eu falei que eu ainda estou lendo, por exemplo, ele fala também sobre essa diferença
das novas gerações, que elas já nascem inseridas nesse contexto, então também elas não têm uma base ali da personalidade delas e do contexto de vida delas fora das redes sociais. Para elas isso já é uma realidade por si só. Eu não acredito que os extremos sejam a melhor solução. Então, todo mundo tem que deletar as redes sociais, principalmente para os adultos, tem muitos benefícios em questão de trabalho, mas eu acho que a gente tem que sempre estar atento e sempre se automonitorando, porque assim como, digamos, outros transtornos psicológicos, que a pessoa sempre tem que estar ali se automonitorando, vendo se a ansiedade dela está aumentando de novo ou não. Nas redes sociais a gente tem que ter esse olhar sempre cuidadoso com a gente mesmo, para perceber, olha, hoje eu fiquei mais tempo, aconteceu um problema no meu trabalho essa semana, então eu já percebi que eu comecei a usar mais a rede social ou não. Sempre ver essas relações, né, entre os nossos comportamentos na rede social e a nossa vida real. E para que a gente não use sempre as redes sociais como um escape, né, a gente tá entediado e tudo mais, quando a gente quer fugir das nossas obrigações chatas e burocráticas, eu acho que a gente pode pensar em outras atividades para a gente se ocupar na vida que sejam também prazerosas. Talvez no começo não vai ser tão prazeroso quanto ficar nas redes sociais, mas se a gente insistir em hobbies novos, chamar algum amigo para conversar, ligar para alguém, esse tipo de coisa ajuda também, porque não adianta assim querer extinguir um hábito, extinguir um comportamento e não substituir por outra coisa. No nosso cérebro isso é muito mais difícil. Então cada pessoa também pode criar suas estratégias para substituir essas questões, né? Se quando eu fico entediado eu vou lá no Instagram, agora quando eu ficar entediado eu vou botar uma música para ouvir que eu gosto, já faz lá uma lista com as suas músicas, ou então eu vou ver tal série, enfim. Fortalecer outros pilares da nossa vida, da nossa autoestima e das nossas ocupações fora das redes sociais talvez seja um caminho para que a gente tenha um relacionamento mais saudável, então, no mundo virtual. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com alguma questão. Quando a gente estuda um assunto muito a fundo, acaba que tudo parece meio óbvio. Todo mundo também já tá falando sobre isso, então eu nunca sei se é de interesse das pessoas eu falar sobre esse tema. Mas como foi um assunto que eu me dediquei mais a fundo, se quiserem também que eu fale sobre alguma coisa mais aprofundada sobre cada uma dessas áreas que eu falei, como a questão dos fatores de personalidade relacionados ao uso das redes sociais ou algo do tipo, é só me avisar que eu faço. Obrigada, beijos e até mais.